Alô pessoal, então serve este vídeo para falarmos um bocadinho de qual é que deve ser a rotina de um team leader de vendas. Sabemos que quando entramos neste tipo de posições às vezes é um bocadinho difícil perceber para onde é que nós temos que nos virar, então serve também aqui como guia de como pode ser pronto, a vossa rotina semanal com os vossos membros e como é que a devem fazer. Para começar, algumas coisas que vocês já devem ter feitas. Então, usarem canais apropriados e ferramentas apropriadas. Então, muitas delas estão nos pontos seguintes. Então, terem um Team Slack, um Slack de equipa para vocês comunicarem, para que a comunicação não aconteça por WhatsApp ou por Facebook ou o que for. Porque realmente o Slack ajuda a que vocês tenham uma comunicação muito mais efetiva. E depois também, ao mesmo tempo, garante que a informação está organizada e se vocês precisarem de alguma coisa, sabem onde é que a têm de ir buscar. Depois, criarem uma equipa no HubSpot, que também é super importante, para que depois possam fazer um bom tracking à vossa equipa. Criarem uma folder no Google Calendar para que depois, já remetendo ao ponto 7, saberem quais é que são as reuniões que os vossos membros estão a ter, para que depois possam dar aquele toque. Então, por exemplo, tem uma reunião na segunda à tarde, vocês veem que no Google Calendar tem uma ou duas ou três reuniões naquela tarde, então é para mandarem, por exemplo, uma mensagem antes, boa sorte, não sei o quê, ou até uma mensagem depois, como é que correu. Pronto, e saberem tudo o que é que está a acontecer na vossa equipa. Depois, usarem sempre dados, então o HubSpot serve muito para isso, também para que vocês tenham sempre estes dados sobre a vossa performance de vendas e, ao mesmo tempo, pedirem aos vossos membros para sempre vos meterem em BCC em todos os e-mails. Apesar de o HubSpot registar todos os e-mails, nunca sabemos, então é melhor sempre nós estarmos sempre conscientes de todos os e-mails que estão a ser enviados. Não por uma questão também, é claro que também é por uma questão de sabermos o que é que o membro está a fazer, mas ao mesmo tempo percebermos o que é que ele pode melhorar, se o e-mail está a ser bem enviado, se não está a ser bem enviado, e conseguirem dar aqui um feedback constante à performance dos vossos membros. Depois, é super importante que vocês também tenham objetivos claros, que os vossos membros tenham objetivos claros, então que eles saibam quais é que são os números de chamadas, quais é que são os números de reuniões, quais é que são os números de opens que eles têm de fazer. E para isto também estejam constantemente a analisar quais é que são as vossas taxas de conversão de um ponto para o outro. Ou seja, se eu fizer 50 calls, quantas reuniões é que eu posso esperar? Se eu tiver 50 reuniões, quantos opens é que eu posso esperar em termos de percentagem? Então convém que vocês estejam sempre a analisar este tipo de dados para perceberem onde é que podem melhorar. Então, se, por exemplo, um membro estiver a fazer 100 chamadas e apenas conseguir marcar uma reunião, aqui é algo que se passa, porque é uma taxa de conversão de 1%. Então, garantam que vocês têm este tipo de informação bem tratada para que vocês possam perceber o que é que vocês têm de trabalhar com os vossos membros. Depois, pedirem sempre para eles partilharem também os objetivos que eles têm e, ao mesmo tempo, garantir que vocês estão a fazer este tracking todos os dias, para que eles também sintam a pressão dos objetivos que definiram e de que os têm de alcançar se estiverem atrás, ou que os podem até ultrapassar se já os tiverem alcançado. Depois, aqui, os próximos slides vão ser também para vos mostrar um bocadinho do que é que pode ser a vossa rotina. Então, aqui, por exemplo, uma sugestão é começarem, por exemplo, num sábado, num domingo, por exemplo, pode ser à tarde ou à noite, ou de manhã até. Vocês irem ao HubSpot, verem então o Report Sales Dashboard, verificarem depois os vossos filtros que vocês criaram, então se está por membro, se está por equipa, etc. E depois, também no Report Sales Dashboard, verificarem então aqui a produtividade dos vossos membros. Então no leaderboard vocês conseguem ver logo automaticamente o número de chamadas que o membro fez, o número de e-mails que ele enviou e podem fazer com que eles sejam responsáveis pelo número que lá está. Depois no Team Activity, vocês também têm um espaço neste Report Sales Dashboard que eu já vos vou mostrar a seguir quais é que foram as atividades da vossa equipa. Então podem ver logo diretamente quais é que foram os e-mails que foram enviados, os outputs que foram postos no HubSpot e todas essas coisas. E depois, produtividade. Então perceberem também, eu já vos vou mostrar também melhor para ser mais claro, porque aparece lá
pronto, um espaço neste Report Sales Dashboard que aparece também a produtividade de todos os membros ou de um membro específico e em termos de, para vocês analisarem como é que ele está a ir de uma fase para a outra, ajuda-vos bastante. Depois estarem sempre a analisar a informação, se foi atualizada, se não foi atualizada, se o status do parceiro está atualizado, se não está atualizado. E depois também podem usar este domingo para garantir que enviam um e-mail de feedback aos vossos membros, fazem uma revisão do que foi a semana passada e enviam next steps para esta semana. Então, basicamente, este domingo podemos chamar quase como o HubSpot Review, em que vocês fazem uma maior revisão do que se está a passar na vossa equipa e definem, então, next steps para a próxima semana. Sendo que depois, segunda, terça, quarta e quinta, é basicamente sempre a mesma coisa. Então vocês estão sempre a traquear aqui o Report Sales Dashboard, sempre a traquear aqui o Leaderboard, a Team Activity, a produtividade, analisar aqui se as coisas estão bem atualizadas, se não estão atualizadas, e enviarem sempre no início do dia, aqui, in the morning, enviarem sempre um reminder. Então, como é que estamos, que chamadas é que vais fazer hoje, que e-mails é que vais enviar, e depois no final do dia pedir sempre um state-off. Então, se houve reuniões, não houve reuniões, como é que correram, se houve chamadas, se não houve chamadas. E depois, na sexta-feira, fazerem como que garantirem que está toda a gente na mesma página e enviarem aqui, depois de fazerem este tracking que vocês já costumam fazer nos outros dias, enviar então qual é que foi a performance da semana e, por exemplo, também fazer um appreciation time pronto, para a equipa, para um membro em específico, etc, etc. Tá? Porque é que nós, por exemplo, esta sexta acaba por ser muito parecida com também o que pode ser domingo. Vocês podem pensar, domingo nós podíamos não fazer isto ao domingo e se calhar na sexta fazer tudo. Garantam que, porque é que nós sugerimos assim também? É para garantir que a mensagem não chega na sexta e depois o membro só vai começar a trabalhar na segunda, a fazer chamadas e etc. E depois os next steps já estão meio perdidos. Portanto, se vocês gostavam de fazer um wrap-up e fazer estas coisas aqui, de send feedback email, revisão da semana passada, etc., tudo na sexta-feira, garantam que depois, mais perto de segunda, ou seja, no domingo, façam um reminder de quais é que são os next steps, da informação que foi enviada. Tá? Pronto, e é basicamente isto. Acho que é um guia geral e depois também é um guia geral para que depois vocês também possam ver qual é que é a rotina que vocês têm qual é a rotina que mais se adapta a vocês. Porque não vale a pena nós estarmos aqui a dizer sexta-feira às 10 da manhã tens de fazer isto. Quinta à tarde tens de fazer isto. Então isto acaba por ser mais um guia para vocês perceberem qual é que deve ser o flow da vossa semana e como é que vocês podem gerir aqui os vossos membros e fazer um bom tracking aos vossos membros. Só para então vos mostrar aqui também o HubSpot, para vocês perceberem daquilo que eu estava a falar. Deem-me só um segundo, porque isto ainda está aqui a carregar. Pronto. Sendo que aparece-vos esta página aqui, não é? Aparece esta página e depois aparece estes separadores. Vocês têm aqui um que é o Reports e depois tem Dashboards. Nas Dashboards vai-vos aparecer então a performance da vossa equipa. Pronto, vocês aqui vão ter depois de criada a vossa equipa, vocês metem aqui qual é a equipa que vocês querem traquear. Então, pronto, vocês vão meter a vossa aqui, metem só a vossa. E depois aparece depois aqui o leaderboard, que, pronto, lá está. Este é um ponto importante também, que é vocês terem os filtros certos. Então, por exemplo, se meterem this quarter, frequency pode ser, por exemplo, também monthly, update, e todos os outros filtros vão ser alterados também. Espera, desculpem lá, que isto está aqui, vai acontecer qualquer coisa.
eu aqui tenho aqui um filtro que está errado. Isso é que não está a aparecer nada, porque está a aparecer Activity Assigned to Me. Pronto, isto aqui também não sei porque é que está assim, mas... Pronto, tirar aqui o Me, Save. Não está a resultar. Pronto, aqui já aparece melhor. This quarter. Pronto, só para vos darem então aqui um exemplo de como é que Leaderboard vai funcionar. Pronto, aparece-vos então aqui a vossa equipa por membro e aparece, se eles estiverem a atualizar como deve ser o HubSpot, então aparece, por exemplo, aqui número de chamadas, tal, número de e-mails enviados, tal. Pronto, e é basicamente assim, e assim vocês conseguem também perceber o que é que está a ser o trabalho, qual é que está a ser o membro que está a trabalhar mais, qual é que é o membro que está a trabalhar menos, quais é que vocês têm de puxar logo assim diretamente. A mesma coisa também vocês podem ver aqui na produtividade, como eu vos estava a dizer, então vocês podem ver aqui, por exemplo, e-mail, call, e depois podem ver aqui também o output. Se ele tiver posto o output da reunião no HubSpot, aparece depois aqui meeting, então podem ver então aqui as conversões. E ao mesmo tempo, outra coisa que vocês podem ver aqui é... Deixem-me só agora pôr as coisas como deve ser. Pronto, vocês podem ver aqui, até vocês, uma coisa que vocês também podem fazer é mover de sítio o vosso quadro. Então vocês podem andar a mexer por aqui e tal. O que eu quero fazer agora é expandir este, até para ficar mais claro, e vocês, se tiverem aqui uma mensagem maior, conseguem... Pronto, está aqui. Vocês conseguem ver aqui a atividade que está a acontecer. Por exemplo, esta para Polónia, envia um e-mail para X e-mail e aparece aqui o output enviado. Tá? E é basicamente isto. Estes dashboards são super importantes para vocês sempre conseguirem fazer um bom tracking da vossa equipa. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, basta contactar Miguel Gaspar.